Olá para todos, sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo. O que ensinam as testemunhas de Jeová sobre a pessoa na eternidade e após a morte? O que acontece com a pessoa após a morte na visão das testemunhas de Jeová? Os ensinos das testemunhas de Jeová não são originalmente deles, é do corpo governante e os falsos ensinos de Charles Russell e seus sucessores. As TJs é uma seita que distorce a Bíblia e ensina coisas que a Bíblia não ensina. E sobre a eternidade e o pós-morte não é diferente. Vamos ver neste vídeo o que ensinam as testemunhas de Jeová sobre o que acontece com a pessoa após a morte e como será a eternidade das pessoas. As testemunhas de Jeová são aniquilacionistas, semelhantes ao adventismo. Ensinam as testemunhas de Jeová, abre aspas, a alma morre quando o corpo morre. Ao morrer, a alma entra num estado de inexistência. Quando o fôlego de vida é retirado, a pessoa pode entrar em um de 3 lugares distintos. Então vamos ver cada um deles. A pessoa tem 3 destinos após a morte. É um dos 3. Vamos ao primeiro. O céu. Quem é que vai para o céu na visão das TJs? Na visão deles, o céu é destinado a 144 mil eleitos que foram escolhidos a partir do ano 33 depois de Cristo. Assim que alguém deste grupo morre, recebe logo um corpo espiritual, passando a morar no céu. Mas lugar nenhum da Bíblia ensina isso. Eles dizem que os povos do Velho Testamento não vão herdar o céu, somente a partir do ano 33 em diante, até inteirar os 144 mil. Mas tem um problema. Mateus 8, verso 11, lá diz que os salvos do Velho Testamento vão para o céu. Veja o que Jesus disse. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Agora preste atenção. No reino dos céus. Somente este versículo derruba todo o falso ensino dos seguidores de Russell. Esses tempos atrás veio um homem e uma mulher, testemunhas de Jeová no portão. Eles estavam conversando com a minha mãe. Daí eu fui lá e perguntei para eles se o povo do Velho Testamento não vão para o céu. Eles disseram que não. Daí eu citei este versículo e eles não tiveram resposta. Ficaram perdidos, disfarçando e não souberam responder. O segundo destino, Hades e Seol. Para eles, Hades, no grego, e Seol, no hebraico, é a sepultura comum da humanidade. Ir para o Hades é garantia de ressurreição no paraíso terrestre. Para lá vão as testemunhas de Jeová, aqueles que seguiram a Jeová, e os injustos. Estes injustos são aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer a mensagem de Jeová e morreram na ignorância. Mas a Bíblia ensina diferente. Hades e Seol também é sepultura, mas não se aplica apenas para a sepultura. Também se aplica ao inferno literal. Lucas 16, versos 22 e 23, lá fala a parábola do rico e Lázaro, onde o rico abriu os olhos em tormento. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Agora veja. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento. Se Hades fosse apenas sepultura, seria estranho consciência
e sofrimento na sepultura. Esta parábola é uma pedra no sapato das testemunhas de Jeová e do Adventismo que ensinam que não existe consciência após a morte. Mas daí, alguns dizem, mas é uma parábola. Mesmo que não seja real, alguns acreditam que seja, mas parábola é uma história fictícia que retrata uma realidade. Não é uma história que retrata uma mentira. Aqui mostra consciência após a morte e vida eterna e condenação eterna. Agora o terceiro é o Geena, ou Geena, como queiram. Geena, para as TJs, é símbolo de destruição eterna, ou seja, aniquilacionismo. Geena, na verdade, na Bíblia, é o lago de fogo do Apocalipse. Então, eles tiraram o sentido literal das passagens para se adequar aos falsos ensinos de sua religião. E eles ensinam que irão para o Geena Adão e Eva, Judas Iscariotes, os fariseus e também aqueles que negaram os ensinos das testemunhas de Jeová, os apóstatas, que são aqueles que saíram da organização e foram para outras religiões, e hoje falam mal das testemunhas de Jeová, e também Satanás e os demônios. Mas eles falam que isso é símbolo de destruição. Mas aonde que está na Bíblia que isso é símbolo? A Bíblia trata o inferno como um lugar literal. Lugar nenhum diz que é símbolo. É só na cabeça do corpo governante de Rússia, que profetizaram bobagens e mentiras. Pense bem, se o castigo dos ímpios fosse deixar de existir, sendo dessa forma, Satanás e os demônios ficariam sem punição. Até mesmo os ímpios. O pecado não teria punição. Na própria tradução adulterada, a TNM, das Testemunhas de Jeová, prova ao contrário de suas heresias. Prova, sim, que haverá punição eterna e a ressurreição dos ímpios, como eles negam. Não é a sepultura o castigo dos ímpios, ou deixar de existir. Vamos ler Apocalipse 20, verso 10, na tradução do Novo Mundo, das TJs. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estavam tanto a fera como o falso profeta. A fera é o anticristo. Agora veja, eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Aonde está aqui o simbolismo de destruição eterna? Aqui trata de forma literal. Não dá para tirar o sentido literal do texto. Na própria Bíblia deles ensinam que tanto os salvos quanto os ímpios vão ressuscitar para a vida eterna e o castigo eterno. João 5, verso 28 e 29, na tradução Novo Mundo. Não fiquem admirados com isso, pois vem a hora em que todos os que estão nos túmulos memoriais ouvirão a sua voz, ver todos, e sairão os que fizeram coisas boas para a ressurreição da vida. Agora veja, e os que praticaram coisas ruins para a ressurreição de julgamento. Então aqui diz que salvos e perdidos vão ressuscitar bem diferente do que eles ensinam. Que os perdidos que negaram os ensinos das TJs, o castigo deles será a sepultura, ou seja, entrarão num estado de inexistência para sempre. Se o castigo dos ímpios é deixar de existir, então por que está escrito que os ímpios passarão por julgamento? Julgamento do quê? Que julgamento é este? É o julgamento do trono branco, o juízo final, e serão lançados no lago de fogo, conforme ensina a tradução Novo Mundo. Claro que é a condenação eterna, literalmente. Não tem margem para tirar o sentido literal. Mesmo na Bíblia falsificada e adulterada, TNM, das Testemunhas de Jeová,
mostra que existe o castigo eterno dos ímpios. Então a história que é a sepultura é conversa mole. Não é não. É o lago de fogo, literalmente, para aquele que rejeitou a verdade. Se gostou, dá um joinha. Se não é inscrito, se inscreva. E até o próximo.